Bem, pessoal, hoje aqui eu estou iniciando mais um vlog aqui no canal. Está se tornando algo frequente, né, eu gravar vlogs para vocês. Todo mês, pelo menos, a gente está tendo um vlog aqui no canal, onde eu mostro um pouco da minha rotina, falo um pouco da minha faculdade, das leituras, enfim, um amontoado aí de coisas do meu dia a dia que eu decido compartilhar com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio, agora são por volta de 3h15 da tarde. Agora eu vou gravar um vídeo para o canal, que é o vídeo de coleção de mangás, e após isso eu também tenho que dar continuidade às minhas pesquisas sobre o seminário de hipocondria, um seminário que eu tenho que apresentar no final do mês. Então já estou fazendo a leitura de alguns artigos, montando ali algumas coisas, para já deixar tudo no jeito. Agora há pouco eu acabei de terminar também uma atividade que a professora tinha passado. Agora a gente está tendo uma matéria sobre ansiedade, e para responder essas questões que ela mandou para os alunos, né, a gente teve que ler um capítulo deste livro aqui, que é o DSM, também conhecido como Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Essa é a 5ª edição, que é a mais atualizada. Enfim, mas aqui basicamente eles vão meio que catalogar todos os transtornos mentais que são validados aí pela ciência, né, pela psicologia. E é um livro bem fininho, como vocês podem ver. E a gente teve que ler aqui algumas coisas relacionadas, então, aos transtornos de ansiedade, né, que são vários. Eu peguei essa edição aqui emprestada da biblioteca, porque esse livro é muito caro, né, se eu for comprar fisicamente é só mais daqui pra frente, mas obviamente eu vou ter esse livro aqui também. Mas por enquanto eu fico com as leituras do PDF, ou quando estiver disponível, né, eu pego da biblioteca. E a verdade é que a única leitura que eu ando fazendo no momento é esta daqui, pessoal. O meu ritmo de leituras nesse ano de 2022 está péssimo. Ano passado vocês acompanharam um pouco também disso, né? O meu ritmo de leituras eu também havia caído um pouco, se comparado a 2020, que sem dúvidas foi o ano em que eu mais li. Mas a gente deve levar em consideração também o fato de que em 2020 estávamos de quarentena, então tinha muito mais tempo sobrando e eu usava esse tempo justamente para ler. Foi muito bom ler vários livros, mas agora eu me encontro em um outro momento aí da minha vida, com uma rotina totalmente diferente também. Iniciei um novo ciclo, que é a faculdade, e a leitura acabou ficando ali um pouco de segundo plano. Mas já faz um tempo que eu tô querendo tirar algumas pendências aí, eu quero voltar a ler alguns livros, então eu vou tentar encaixar isso na minha rotina, e tomara que esse vlog sirva como um incentivo para mim dar prosseguimento a essas leituras. Para vocês terem uma ideia de como eu estou uma negação com as leituras, no vlog anterior eu havia comentado com vocês que eu havia iniciado a leitura deste livro aqui, que é Kim Jong-un, nascido em 1982. Só que eu não avancei praticamente nada nessa leitura, então é uma leitura que eu vou retomar. Talvez eu inicie ele desde o princípio, porque já faz um tempo que eu não pego esse livro para ler, e quero terminar ele aí nas próximas semanas. Mas para dizer para vocês que eu não estou lendo nada, ultimamente eu venho lendo muitos contos. Inclusive, recentemente, teve um vídeo aqui no canal sobre um conto da Clarice Lispector, Mistério em São Cristóvão. Deem uma conferida lá depois, ficou bem legal o vídeo. E eu estou lendo alguns outros contos também, alguns de Lígia Fagundes Telles, principalmente, porque é minha escritora favorita de contos. E os contos dela também são bem tranquilos de ler. Ainda para esta semana, pretendo ler um conto de Machado de Assis, que é este daqui, A Igreja do Diabo, que é um conto que eu quero ler há muito tempo. Inclusive foi um inscrito aqui do canal que me recomendou essa leitura aqui, e agora eu comprei essa edição aqui na Amazon. Tem vários folhetos desse na Amazon à venda, né, da editora SESI, onde eles realmente trazem o conto completo aqui dentro. É um livro bem pequenininho, bem fininho, mas eu gostei bastante aí da ideia. Então essa é uma leitura que eu pretendo fazer nessa semana. Além disso, eu também quero finalizar o mangá Paradise Kiss, que chegou aqui em casa recentemente, essa edição aqui, que é o volume final da coleção. Paradise Kiss é um mangá que eu estou gostando muito de acompanhar. É da mesma escritora de Nana. Nana, para quem não sabe, é um dos meus animes favoritos. Eu já assisti ele 2 vezes e quero assistir uma terceira ainda neste ano. Eu sei que não é legal a gente ficar comparando obras assim, mas comparado a Nana, este não é um mangá que me pegou tanto. Mesmo assim, é uma história que eu estou curtindo bastante, estou bem empolgado para ver o desfecho que essa autora vai dar aqui. E essa edição veio com um brinde, né, que é este cartão aqui, ó. Achei bem bonito. E eu comprei ele na Amazon com um cupom de desconto de R$15, então o valor saiu bem em conta no final. Por falar em compras, acabou de chegar aqui em casa uma compra que eu fiz na Amazon também com um cupom de R$15. Eu vou até mostrar um unboxing para vocês depois. Foram 2 pedidos, né? Uma HQ do Homem-Aranha
e o volume final de Otakoi, né? Enfim, a gente tá no momento de encerramentos de coleções, né? Paradise Kiss e o Otakoi, que são coleções que eu venho acompanhando já há algum tempo. Então agora, basicamente, os únicos mangás que eu estou acompanhando é o Horimiya e o Terra das Gemas. Eu comprei a edição que vem com essa versão aqui na capa. Para quem não sabe, está tendo também uma outra versão que vem com essa ilustração aqui. Inclusive esse é um brinde que vem dentro dessa edição. Algo que me incomodou bastante aqui neste meu volume é que ele veio com um aspecto de usado, de velho. Realmente ele tá sujo a capa. E aqui dentro, eu não sei explicar para vocês, mas parece que as folhas das páginas coloridas estão mais transparentes do que o normal, do que elas deveriam estar. A qualidade do papel pecou bastante também aqui nessa edição. É uma pena, né, porque é um encerramento de uma obra e ele ser publicado numa gramatura assim tão ruim, digamos assim, né, é algo bem chato de se ver. De qualquer forma, o preço de capa é R$ 24,90, não pagaria o preço de capa nisso daqui, mas felizmente aí eu consegui encontrar a edição com desconto. Lembrando também que essa é uma leitura que eu pretendo fazer nessa semana. De assistidos, eu tô assistindo o longa-metragem de Donnie Darko pelo próprio YouTube mesmo. Eu acabei não encontrando em nenhum outro serviço de filmes e séries, né? E eu tô vendo por indicação de uma amiga minha. E eu tô gostando demais de assistir esse filme. Eu tô assistindo ele aos poucos, né, realmente. Mas eu pretendo finalizar nessa semana também. Por falar em filmes, ainda neste sábado eu pretendo ir no cinema assistir Doutor Estranho. Vamos ver se vai dar certo. E se realmente eu for assistir, eu gravo um pouco para vocês lá também. E é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações para vocês.
Bom dia, pessoal. Agora são por volta de 10 para 7 da manhã. Eu estou indo para a universidade agora, então vou tentar gravar um pouco para vocês lá dentro também, assim como eu fiz com os outros vlogs. E mais tarde eu volto com algumas atualizações em relação a leituras, estudos e tudo mais. Pessoal, voltei aqui com mais uma atualização para vocês. Agora são 12h30, eu acabei de chegar da universidade e como vocês puderam ver aí por algumas gravações que eu fiz, eu acabei lendo algumas páginas do conto A Igreja do Diabo quando eu estava no ônibus, no trajeto de volta, e eu não li muita coisa, tá? Não cheguei nem na metade dele, é um conto super curto, tem só 27 páginas aqui nessa edição. E olha que é uma versão bem pequena assim, né, tipo um tamanho pocket. Uma coisa que eu achei legal é que esse conto ele é dividido em capítulos. Eu não sei se a versão original também é assim, ou se foi uma liberdade que a própria editora SESI tomou, mas a história aqui ela é dividida em 3 partes. Eu tô finalizando a segunda. Basicamente aqui o plot dessa história é o seguinte: o diabo ele acaba decidindo então abrir uma igreja só para ele se cansou aí da sua desorganização. E ele quer atrair meio que fiéis a ele também. Nisto ele vai contar, vai contar essa vantagem aí para o próprio Deus. Então ele vai até o céu e a partir de então a gente começa a acompanhar um diálogo entre o diabo e Deus. E esse diálogo gira em torno do diabo estar querendo abrir essa própria igreja. É uma ideia muito interessante, eu estou gostando muito desse diálogo, como o Machado de Assis ele direciona essa história. E como eu já estou bem acostumado a ler livros dele, conto do Machado de Assis, eu não estou sentindo muita dificuldade em ler esse texto. Eu não sei se é porque ele é mais fácil realmente de se entender, de se compreender, ou se é por conta dessa bagagem já que eu já tenho com outras histórias aí do Machado de Assis. Mas de qualquer forma, eu acho que é um ótimo conto aí para você que não conhece Machado de Assis ou tem medo de ler as suas obras, por achar muito difícil ou coisas do tipo. Então até o momento é um conto que eu estou achando muito bom. Em relação à faculdade, hoje eu tive uma aula sobre ansiedade. Foi passado muito conteúdo, como sempre. Hoje à tarde eu vou tentar estudar um pouco sobre esses conteúdos que foram dados em aula hoje. Eu fiquei sabendo que na faculdade, que fica em frente a essa que eu estudo, está tendo uma feira de livros durante essa semana. É a primeira feira de livros que essa faculdade realiza. Eu vou tentar ir para lá amanhã e se eu conseguir ir, eu vou gravar para vocês, tá bom? E por enquanto é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar para vocês. Talvez mais tarde eu volte, mas se não tiver nenhuma atualização muito relevante a dar para vocês, eu volto amanhã com vocês, tá bom?
Bem pessoal, voltei, acabei de chegar em casa da faculdade e eu vi que chegaram aqui duas caixas de duas aquisições que eu fiz recentemente na Amazon. Que são essas aqui, então eu vou abrir junto com vocês agora.
pessoal, voltei. Hoje já é quinta-feira, agora estão por volta aí de 4h30 da tarde. E ontem, como vocês puderam ver em algumas gravações, eu acabei indo para uma feira do livro que estava tendo em uma faculdade, que é praticamente do lado da que eu estudo. Então eu fui lá, eu esperava que tivesse mais bancadas, mais livros, mas de qualquer forma eu encontrei várias coisas bem interessantes por lá. Algumas estavam com um preço um pouco elevado, eu confesso, mas outras coisas também, principalmente os usados, estavam com um preço bem em conta. E eu aproveitei e acabei comprando um livro lá, somente um, que é esse daqui, chamado Passarinha, que é um livro que eu estou de olho faz um tempo já. E eu paguei apenas R$ 15 nesse livro aqui, ele está novo. Na Amazon eu vi que com desconto ele está custando R$ 30, ou seja, o dobro do preço. Então acho que valeu muito a pena ter adquirido esse livro aqui. Eu me interessei em ler este livro justamente pelo fato dele abordar uma personagem que tem autismo, uma criança que tem autismo. Então aqui a gente vai meio que acompanhar o dia a dia desta personagem. Então eu tô bem curioso para ler, é um livro bem fino, tem 224 páginas, a fonte dele é excelente. Parece ser um texto também um pouco mais simples, então acredito eu que eu não vai demorar muito e eu quero ler ainda nesse primeiro semestre. No momento agora eu estou terminando de fazer meu seminário sobre hipocondria, quero terminar até amanhã, então agora eu estou mexendo ali em algumas coisas dos slides, vou mexer um pouco também na parte escrita e por enquanto é basicamente isso, mais tarde eu volto para conversar com vocês. Aqui estou com mais atualizações para vocês. Hoje já é sábado, dia 21 de maio, agora são por volta de 3h30 da tarde e daqui a pouco eu vou ao cinema junto com a minha amiga assistir o filme do Doutor Estranho. Talvez eu grave alguma coisa por lá para mostrar para vocês. Consegui terminar o meu seminário, então já é uma pendência aí que eu já consegui me livrar. E em relação a leituras, eu estou quase finalizando o volume 5 de Paradise Kiss. Eu comecei a ler hoje, eu já estou praticamente no capítulo final. Bem, Paradise Kiss é uma obra que eu fui ler com muitas expectativas, isso por gostar muito de Nana, que é uma obra da mesma autora. Eu estava gostando muito dele, mas não sei, eu esperava algo a mais assim para esse volume final, até o momento tá muito morno as coisas aqui, mas a obra tem sim os seus pontos altos ainda, tá? E não é o final que vai me fazer gostar menos dela. Enfim, quando eu terminar de ler aqui este volume de fato, eu volto para dar o meu veredito final, né, se eu gostei ou não deste final. Mas não que eu esteja achando ruim, longe disso, eu só esperava realmente um pouco mais.
voltei aqui para finalizar este vlog de hoje. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz nesses últimos dias e falar um pouco sobre ela para vocês também. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês uma aquisição que eu fiz no dia em que eu fui ao shopping, né, assistir ao filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu confesso que eu fui assistir o filme com baixas expectativas, visto que muitas pessoas estavam falando mal do filme, falando que ele tinha um roteiro ruim, e realmente o roteiro deixa a desejar em certos momentos, mas eu tenho uma opinião tanto quanto impopular sobre ele. Eu confesso ter gostado assim do filme, não é o melhor filme da Marvel que eu já assisti, não é um clássico, longe disso, ele tem sim seus defeitos, mas eu fui esperando bem menos e eu acabei me surpreendendo com algumas coisas. E bom, eu fui na livraria que fica lá no shopping também, a Livraria Leitura, e lá eu encontrei um livro que eu estava à procura, que é este daqui, O Coronel que Raptava Infâncias. Eu vi recentemente um vídeo da Bel Rodrigues comentando um pouco sobre esse livro e o caso em que ele aborda aqui dentro, que aconteceu aqui no Brasil. E eu fiquei bem curioso para entrar em contato com a obra original, e eu encontrei essa edição lá na livraria por apenas R$ 14,90 e não pensei em duas vezes, e adquiri. Em breve eu pretendo ler, mas não tão em breve assim, porque é um livro mais pesado, ele vai tratar de um caso pesado, é mais denso, então talvez eu deixe para ler ele mais aí perto das férias realmente, mas enfim. Hoje eu aproveitei também e fiz a organização aí dos próximos 5 vídeos que o canal vai ter. Acabei definindo aí o tema dos próximos vídeos. E com certeza o próximo vídeo do canal será este vlog que vocês estão assistindo. E ainda nessa semana eu pretendo começar a trabalhar no roteiro do vídeo de livros para quem gosta de psicologia, parte 2. Eu já separei os livros aqui. Desta vez eu vou comentar sobre 5 títulos, um quadrinho e 4 livros. E bem, já que eu tô falando aí desse tema de livros para quem gosta de psicologia, um dos livros que eu vou comentar neste vídeo, eu acabei relendo ele para me lembrar melhor da história e ver se ele se encaixava realmente na proposta que eu quero trazer nesse próximo vídeo. Eu estou falando desse quadrinho aqui, Coragem, que eu li ele no ano passado. E na época eu tinha gostado do quadrinho, mas eu não tinha achado ele às mil maravilhas. E nessa releitura, a história engrandeceu muito mais para mim. Então é um quadrinho que tem total a ver com esse tema. Aqui a autora ela vai se utilizar das suas próprias experiências na infância para fazer o roteiro envolvendo esta personagem aqui, que está aí na faixa dos seus 10 anos e está passando aí por alguns problemas internos. Ela vive tendo dor de barriga e morre de medo de vomitar, e para além disso ela vem enfrentando também alguns desafios dentro da escola. Uma menina que vive a provocando, o nervosismo na hora de apresentar os seus trabalhos, tudo isso vai se transformando numa bola de neve para ela, até que chega um ponto em que ela passa a não conseguir mais lidar com isso. E é a partir de então que a sua mãe passa a levá-la em uma psicóloga e ela começa a fazer terapia, e com base nesses diálogos que vamos tendo entre ela e a sua psicóloga, a gente vai descobrindo melhor o que vem passando, o que ela vem sentindo e tudo mais. Então é um quadrinho que aborda a ansiedade na infância e diversos outros temas também. Eu acho que a autora consegue retratar tudo aqui muito bem. Apesar de ser um quadrinho destinado ao público infantil, ela não deixa as coisas aqui muito bobas, ela trata o assunto de uma forma muito responsável. Tem um trecho em especial aqui que me marcou bastante, que ele fica entre as páginas 82 e 83, que eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Pensamentos podem existir, sentimentos podem existir, mas palavras nem sempre existem. No entanto, uma palavra que Lauren disse me ajudou muito. Tenta. Vale lembrar que Lauren é a terapeuta dela, tá bom? A nota da autora também que fica aqui no final da edição, onde ela fala um pouco da sua experiência com a ansiedade e esses problemas que ela vinha passando na infância, e o como ela lidou com isso, e o como ela conversa com o leitor sobre esse assunto também é uma forma muito legal. Então fica aqui a minha super recomendação sobre esse quadrinho aqui. Vou comentar melhor sobre ele neste vídeo de lista, mas já deixo a indicação adiantada aqui para vocês. Também finalizei a leitura deste conto aqui do Machado de Assis, A Igreja do Diabo, e eu já tinha falado um pouquinho do enredo dessa história, né, porque eu comentei no início da minha leitura. Basicamente aqui, o diabo em um certo dia decide fundar a sua própria igreja, ele está cansado aí dessa tal desorganização que ele tem, e com isso ele vai até o céu contar vantagem aí para Deus, ele vai atrair aí o seu próprio público de fiéis e tudo mais, e assim ele faz. Então ele desce à terra, começa a espalhar a sua palavra aí para o mundo todo, até que chega um momento que sim, ele consegue espalhar a sua palavra. No entanto, as suas doutrinas acabam sendo uma inversão ali de valores, né? Então tudo que na Bíblia diz que é correto, ele fará justamente o inverso disso. Então aqui atitudes como mentira, roubo e coisas do tipo passam a ser as coisas corretas ali naquela igreja.
E é muito interessante a forma com que esse conto termina, a ironia, como o Machado de Assis faz esse diálogo entre esses dois personagens tão conhecidos, essas figuras tão conhecidas, e a mensagem que o conto passa no final também é sensacional. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre esse conto aqui, onde eu vou comentar sobre ele com spoilers e destrinchar esse texto aqui com vocês, porque com certeza é uma história que vale a pena aí ser analisada com mais detalhe. Para além disso, eu também finalizei a leitura do volume final de Paradise Kiss, e é aquilo que eu falei para vocês, eu esperava mais do final desse mangá. O volume 4 havia sido muito bom, mas as últimas páginas acabaram me agradando bastante, eu confesso. Talvez eu tenha ido com muitas expectativas para essa obra, visto que Nana é uma das minhas obras favoritas da vida, então eu esperava algo similar, e infelizmente não foi. Um dos pontos altos aqui deste volume final é um diálogo em que o Arashi ele acaba tendo aí com o Hiro. E neste diálogo eles acabam conversando aí da relação que o Arashi tem com a Miyako. E é um diálogo muito bem conduzido aqui pela autora, eu gostei demais, e é um dos pontos mais altos desse volume final na minha concepção. Também achei bem interessante o final que a autora dá para Paradise Kiss, né, que é essa boutique que temos aqui dentro desse mangá, e o desfecho que ela dá para a protagonista, né, para Caroline, também é bem interessante. Se fosse dar uma nota para Paradise Kiss de 0 a 5 estrelas, eu daria 4 estrelas. E para finalizar, uma leitura que eu também fiz hoje, Turma da Mônica Jovem número 10, Jovens e Erros. Eu li só a primeira história até o momento, né, que se trata aí da quarta parte do arco Uma Luz que se Apaga. E mais uma vez é um volume muito bom, muito eletrizante, cheio de reviravoltas também. Aqui a gente tem uma pequena participação da Sarah, da Madame Crozodete, mas eu confesso que eu esperava ver um pouquinho mais delas duas aqui dentro dessa história, elas aparecem muito pouco aqui dentro. Em relação a filmes que eu ando assistindo, eu comentei já com vocês sobre Doutor Estranho, também assisti na semana passada o filme O Farol, que acabou de estrear na Netflix. É um filme que eu sempre tive curiosidade de ver, mas acabava ficando com preguiça de assistir. E eu acabei, enfim, assistindo. Ele é um filme todo em preto e branco e faz muito sentido ele ser assim, que dá todo um tom bem diferente aí para a história. E é um filme estranho, eu gosto de filmes estranhos, eu confesso. É uma história aí que não vai agradar a todos. Acabei não conseguindo entender tudo, não captei aí todas as mensagens, porque é um filme cheio aí de enigmas, digamos assim, né? E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, que esse vídeo tenha te agregado em algo, ou tenha te entretido pelo menos. Vou ficando por aqui, até uma próxima e